Não foi suas obras. Se fossem suas obras, ele podia se gloriar. Mas aqui diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então é assim que somos considerados justos diante de Deus. Você sabia que Deus considera justa, mesmo ela ainda sendo ímpia? No momento que a pessoa confia em Cristo, a pessoa ainda é ímpia na sua essência. Deus justifica, eu estou me adiantando, mas o próximo verso diz que a fé de Abraão foi imputada como justiça. Depois diz o seguinte: ora, ao que trabalha, se ele trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O seu chefe te paga o seu salário no fim do mês pelo trabalho que você fez, como um favor para você? Ou como uma dívida? Como dívida. Ele deve isso a você. Certo? Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, escute, mas ao que não trabalha, eu estou lendo de Romanos 4, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, ele justifica o ímpio. Viu isso? E nós pensamos que Deus justifica o salvo, nossa mente pensa assim. Nós pensamos que Deus justifica esse grupo, o salvo, Deus justifica o santo, Deus justifica quem cumpre a lei, que Deus justifica aquelas pessoas que estão andando com Deus e de forma perfeita. Deus justifica o salvo? Não, não. A fé que Deus conta como justiça é a fé que você acredita que Deus justifica o ímpio. Então deve haver um fundamento justo para um Deus santo para justificar o homem pecador. E este fundamento sólido é a obra de Jesus na cruz. Porque na cruz Jesus tomou os seus e os meus pecados em seu corpo. A Bíblia diz que Deus fez Jesus, que não conhecia pecado, se tornar pecado na cruz por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus nele. Pastor, como o senhor pode dizer isso? Eu vejo muita impiedade em mim. Sentimentos errados, emoções erradas, pensamentos errados. Como o senhor diz que Deus me justifica? Bem, como você pode explicar Jesus sendo feito pecado na cruz com seus pecados, não tendo cometido pecado? Agora pode responder. Não tendo feito nenhuma justiça, eu posso ser justo. Aleluia! Posso ouvir um amém? Glória a Deus! Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E temos esquecido que o Evangelho de Jesus Cristo, se você olhar para o mundo hoje, o mundo está pedindo, o mundo está clamando. Eles nem sabem por que clamam, mas clamam por amor, que só vem de Deus. Com todos os nossos aparelhos modernos, com inteligência artificial, ChatGPT agora avançando cada vez mais, e todos os dispositivos que temos inventado para ajudar nossas vidas, tudo isso deveria ajudar nossas vidas. Mas temos mais pessoas sofrendo de problemas mentais, e temos pessoas sofrendo, casamentos terminando, e todo tipo de guerras, e pessoas satisfazendo a carne e ódio. Eu nunca vi tanta gente com tanto ódio por tanto tempo. Qualquer coisa ficam com raiva. Já viu? Tanta gente com raiva. So many angry people all over the world. The precious love of Jesus they have never heard. If you don't go, if I don't go, if we don't go, how will they know? Certo? Então é um esforço para todo sermão pregar o Evangelho. Temos complicado o cristianismo. Se você assistir a vídeos no YouTube, vai descobrir que o cristianismo está tão envolvido no fim dos tempos, e de certa forma isso é verdade. Existem algumas verdades, mas certifique-se que estão baseadas na Bíblia. Ninguém pode dizer isso está acontecendo porque é o quarto cálice.
da ira de Deus sendo derramado. Isso aqui está no Apocalipse, estamos entrando na tribulação. Ninguém pode dizer isso. Todas as gerações, quando tinha algo ruim acontecendo, dizia que era o fim dos tempos. Não chegamos lá. Como sabe disso, pastor? Porque ainda estamos aqui. A igreja ainda está aqui. A Bíblia diz, no cenáculo Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Percebeu que não falou de anticristo, de grande tribulação? Ele ignorou tudo isso porque o arrebatamento é algo secreto para a sua própria igreja. Ele vai nos resgatar antes de qualquer pessoa perceber. A Bíblia diz, em um piscar de olhos seremos transformados. E a primeira coisa vai ser o corpo. E eu quero falar algo sobre os nossos corpos. A ressurreição de Jesus Cristo não foi como a de Lázaro, eu já disse isso antes. Lázaro foi ressuscitado por Jesus para morrer depois. Essa não foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. E nós estamos nessa ressurreição. Na verdade, eu disse estamos nessa ressurreição, não vamos estar. Já estamos nela. Então, mesmo que nosso coração pare de bater e nosso corpo morra, não somos o corpo, somos espírito e alma. Nosso corpo é a casa em que vivemos, nossa roupa terrena. Enquanto estamos na terra, se ele morrer, poderemos olhar para ele, poderemos ver o hospital, o lugar onde estamos, e depois subiremos, para esperarmos pelo nosso corpo quando Jesus voltar. Amém. E o poder da ressurreição é tão grande que, mesmo que alguém esteja morto, no mar, no livro de Apocalipse, o mar vai devolver os mortos. Você já leu isso no livro de Apocalipse? Então, às vezes as pessoas perguntam, e isso ainda é meio que um debate no meio cristão, enterrar ou cremar. Entendemos que por causa da escassez de terra em Singapura, é mais fácil você cremar. Alguns dizem, não devemos cremar, devemos enterrar. Deixa eu dizer algo. Mesmo se houver cremação, se o mar pode devolver os mortos, imagine o estado do corpo no mar. Os átomos estão espalhados, talvez nos estômagos dos peixes. Mas o poder da ressurreição, a vitória sobre a morte é tão grande que Deus sabe onde está cada átomo. O seu poder entra e ressuscita e junta tudo. Que vitória! Não estaremos flutuando no céu. Teremos um corpo. Poderemos apertar as mãos, bater as mãos, certo? Amém. Nós não vamos ficar vagando por aí como uma alma ou um fantasma. Teremos um corpo glorificado. A Bíblia diz como o corpo de Jesus, exceto o corpo de Jesus. Ele disse para os seus discípulos, toque em mim. Ele tem carne e ossos, certo? Mas ele podia aparecer e desaparecer. Esse corpo não pode. Ele aparecia e desaparecia. Não é que ele estava invisível, não. Ele podia estar lá e, de repente, ele desaparecia e já estava na estrada de Emaús, 10 quilômetros de distância. Ele transcende o tempo e o espaço. Esse novo corpo. E você nunca vai morrer. Sempre vai parecer como um Mr. Universo. Amém? Vou pedir o pastor Lawrence para fazer a pose, ok? Quanto mais você ri, mais eu me sinto insultado. E as mulheres vão ser como a Miss Universo. Não vai haver enfermidade ou qualquer tipo de doença. Por quanto tempo? Para sempre. Nem vai se sentir entediado. Sem entretenimento. Tudo que você vê vai ser entretenimento. Amém? Para sempre. Amém? Então Jesus tinha tudo isso para falar com seus discípulos no cenáculo. E a primeira coisa, o último ato de Jesus antes de ir para a cruz, lembre-se, o que é o Evangelho? O Evangelho é crer que Deus te justifica sendo você ainda ímpio.
Amém? É por isso que é justiça pela fé. Amém? Você me entende? Certo? E eu compartilhei sobre o lavar dos pés. Jesus lavou o pé dos discípulos. E eu ainda não terminei sobre o lavar dos pés. Quero falar sobre outra coisa, mas vamos ver a lavagem dos pés. Em João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Eu amo isso. Ele não estava partindo para lugar nenhum. Ele estava indo ficar com o Pai que o ama. Amém? Ele estava indo para uma pessoa específica. E lembre-se que os seus entes queridos que já se foram estão indo para uma pessoa, não somente para um lugar. Certo? Tendo amado os seus, eu amo isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a expressão até o fim aqui é ao máximo, completamente. Ok? Não até o fim como se estivesse terminado. A expressão no grego quer dizer ao máximo. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Perceba que ele mencionou a traição e depois que Jesus sabia. Então, do que estamos conscientes? Certo? Do que Deus tem nos dado ou do que o diabo está fazendo? Depois Jesus disse, um de vós há de me trair. Mas do que Jesus estava consciente? Sabendo Jesus já sabia. Lemos que o diabo tinha posto no coração de Judas que traísse a Jesus por dinheiro, mas sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, com todo esse poder em suas mãos, ele pegou nos pés sujos dos seus discípulos e os lavou. Amém? Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, você tem que saber quem você é. Saber que Deus já te deu tudo antes de se humilhar. Desse texto, Deus me mostrou muitos anos atrás que quando as pessoas têm orgulho é porque elas são inseguras. Então lembre-se disso. Quando estiver dirigindo e outra pessoa gritar com você, lembre-se que não é igual a eles. Você conhece o seu pai. Que ele te ama e você pertence a ele. Ele colocou tudo nas suas mãos. Porque você está em Cristo. Como co-herdeiro de Cristo, Deus colocou tudo nas suas mãos. Alguém pode estar sofrendo, você não sabe o que está acontecendo, talvez algum problema em casa, no escritório, e está descontando em você, porque você não é a causa, você é o destinatário da causa de algo que aconteceu antes. Se nos colocarmos no lugar das pessoas que às vezes acusamos, sabe, nós não sabemos o que estão passando. Às vezes você vê um pai gritando na frente dos professores por causa do seu filho. Você sabia que a criança daquele pai é autista? E aquele pai ou mãe vivem com aquela criança. Não pode ter paciência com aquela mãe? Temos que nos colocar no lugar dos outros. Nos falta um pouco de amor. Eu acho que essa passagem vai nos ensinar o que nos faz amorosos e como nos tornarmos assim. E como guardar o novo mandamento que eu vou mostrar agora. Amém? Que ato de amor! Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, assim como José, sabendo que todo o poder do Egito estava em suas mãos. E os irmãos que o traíram estavam agora na frente dele. O que ele fez com o poder que tinha? Ele era agora o governador do Egito, o homem mais poderoso além de Faraó, o braço direito de Faraó, e olhou para os seus irmãos que o traíram anos atrás, agora estão na frente dele. Com todo o poder que tinha, ele os perdoou. Cheguem perto de mim, meus irmãos. Não fiquem tristes porque me venderam para o Egito. Vocês acham que me venderam, mas Deus me trouxe aqui para salvar muitas vidas. São apenas pessoas que estão seguras em quem elas são, o que elas são. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Só quem sabe quem realmente é que pode ser humilde. Levantou para lavar os pés dos discípulos e Pedro falou, eu não. Vou ser o primeiro papa? Tomé disse, eu duvido que seja minha vez. Amém? Então,
Jesus fez isso, mas esse ato final, antes de ir para a cruz, foi um ato simbólico. E digo simbólico porque alguns praticam, e eu não estou falando mal. Eu acho ótimo de vez em quando pegar uma bacia de água e ir para sua esposa ou para os seus filhos e lavar os seus pés. Amém? Você não ama dar banho no seu filho pequeno ou no seu bebê? Você quer que dure para sempre. Amém? É por causa do amor. É porque você ama seus filhos. Então lava os seus pés. Então, ele lavou os seus pés. Ele não está falando para fazermos esse ato físico. Porque mais tarde ele disse, vocês me chamam de Senhor e Mestre? Se eu sou seu Senhor e Mestre e faço essas coisas, bem-aventurados são se praticarem isso. Ele nos deu o segredo da felicidade. Vamos ler essa passagem bíblica. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Bem-aventurados sois se as praticardes. E bem-aventurado aqui é Macarios, que é a palavra feliz. Felizes. Irmãos, se lavarmos os pés uns dos outros, de novo, não é físico. Se você quer lavar os meus pés, vá em frente. Amém? Não há nada de errado com isso, ok? Nada de errado com lavar os pés. Mas foi um ato simbólico. Porque quando ele chegou em Pedro, Pedro disse, nunca me lavarás os pés. E Jesus falou, o que eu faço agora, você ainda não entende, mas vai entender depois. Você se lembra? Agora, Pedro entendia, era lavar os seus pés, que Jesus estava sendo humilde. Todos ali entendiam isso. Então não era um ato físico. O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que significa que quando ele voltou para o Pai, ele se assentou à destra de Deus. E sabe o que ele faz agora, como seu sumo sacerdote? Está lavando os seus pés. Todos os dias. É meu privilégio essa manhã lavar os seus pés. Porque uma vez que é salvo, lembra que Pedro perguntou, e nós culpamos a Pedro. Pedro não deveria falar isso. Ele sempre fala coisa errada na hora errada. Eu espero que ele tenha colocado um perfume nos seus pés. Sempre está falando besteira e, na verdade, deveríamos agradecê-lo por ter feito essas perguntas, porque agora sabemos a resposta. Sabe aquelas pessoas que fazem o amigo fazer uma pergunta que você não quer fazer? Você culpa o seu amigo, mas agradece porque ele perguntou. Na classe. Não estou certo? Então, por que Pedro falou, nunca me lavará os pés? E Jesus falou, se eu não lavar seus pés, não tens parte comigo, não em mim. Isso é salvação. Comigo quer dizer que não pode fluir comigo. Você está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Não tens parte comigo, não é en, é meta em grego. Meta quer dizer junto, comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E ele falou, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Ele foi ao extremo. Você conhece alguém assim? Muito dramático. Uma hora aqui, não pode ficar no meio da estrada. Ou ele vai para o outro extremo. Conhece alguém assim? Vê essa pessoa todo dia no espelho? É sempre assim ou assim? Finalmente, algo é bom, quero 10 vezes mais. Então, Jesus disse, o que eu faço agora você não entende. E ele falou, lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça. E Jesus disse, quem já se banhou, olha o que ele disse, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Eu amo isso. Quem já se banhou quer dizer o banho que tomamos quando fomos salvos. Quando aceitamos a Jesus, recebemos esse banho. É chamado de lavagem e regeneração do Espírito Santo. Lavagem da regeneração. E esse banho não pode ser repetido. Uma vez que é salvo, você é salvo. Eu não falo de quem professa. Aqueles que professam ser salvos. Professam ser cristãos. No papel, eles escrevem cristão como religião. Professar não quer dizer que você é cristão. Deus quer possessores da vida eterna. Ok? Amém? Então, vamos lá. Jesus disse, quem se banhou está todo limpo. Meus irmãos, vocês já deixaram essas palavras se aprofundarem nos seus corações? Você já meditou nisso, no fato de que você está completamente limpo?
Você pode dizer, não pode ser, não pode ser. Hoje de manhã eu perdi a minha paciência dirigindo para cá, Pastor Prince. Não, Deus olha para você e diz que está completamente limpo. Ele te justificou sendo você ainda ímpio por causa do que Jesus fez. Veja, alguns têm problema com isso, eles se auto-justificam e têm um problema com isso. Mas o problema, na verdade, é que eles ainda estão segurando a sua justiça própria. Não conseguem aceitar o dom da justiça porque ainda estão procurando em eles mesmos algum tipo de justiça. Você me entende? Ok? Então, sabemos que é um ato simbólico. A única coisa que os cristãos devem lavar todo dia, na verdade, deixar Jesus lavar. Deixe Jesus lavar. Toda vez que abrir a Bíblia ou ouvir um sermão centrado em Cristo, diga, Jesus, lave meus pés porque eu estou tão empoeirado. Porque os seus pés representam sua caminhada. É a única coisa, é a nossa caminhada no mundo. Nós ouvimos todo tipo de palavrão, de palavras torpes e de negatividade. Ouvimos e lemos todo tipo de descrença. Estamos no meio de pessoas de influência má, no meio de lascívia. E assim ficamos contaminados. É como uma barra de ouro que caiu na lama. Ainda é uma barra de ouro. O valor ainda está lá, mas agora está contaminada. E o que você faz? Você pega a barra e lava com água. Certo? Você lava com água e faz a barra de ouro brilhar mais, mas não aumenta o seu valor. Certo? Então é a lavagem com a água da palavra. Você fica tão limpo. Amém? Mas tem outra coisa que eu quero compartilhar que eu não mencionei na última vez. É que depois que ele te lava, ele enxuga os seus pés com uma toalha. A Bíblia diz, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 3 diz que ele viera de Deus e voltava para Deus, que ele sabia que veio de Deus e voltava para Deus. Em outras palavras, ele está mostrando o que ele vai fazer no céu. Nesse ato simbólico, ele está mostrando como sumo sacerdote o que ele fará conosco no céu. Ele ainda vai servir o seu povo no céu. Aleluia! Lembra que ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Só se permitirmos que ele nos sirva que poderemos ser bons administradores, bons servos de Deus. Amém? E ele quer lavar os seus pés. E a sua família? Você fala, fulano não lê a Bíblia. Então nós devemos ser a Bíblia para aquela pessoa. Suas palavras podem ser a lavagem para aquela pessoa. A pessoa pode não ter nenhum interesse em ouvir pregações, ouvir para a igreja, mas você se encontra com ela e quando se encontra, é seu privilégio lavar os seus pés. Você vai ficar feliz. Jesus disse isso. Serão bem-aventurados se fizerem isso. Fale para ela sobre Jesus, fale para ela algo que ela pense, talvez tenha que voltar para a igreja. Essa pessoa me inspirou de tal forma para pensar em coisas maiores para mim mesmo. Ele me lembrou de coisas lindas que eu tinha esquecido, das belezas da glória de Deus. Eu senti isso com essa pessoa. Que você se torne essa pessoa. Isso é amor na prática. Amém? Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, eu vos dei o exemplo. Bem-aventurados se fizerem. Felizes. A prioridade número 1 no cenáculo, ele deu um exemplo do que faria por nós agora e disse, como eu vos fiz, façais vós também. Ele não falava de lavar fisicamente. Não tem nada errado com isso, mas é espiritual, é o que está acontecendo. E acontece quando você fala com sua esposa, seus filhos, certo? Lave seus pés. Diga, sabe de uma coisa? Eu li que Jesus fez isso. A propósito, esse sermão eu preguei para o meu filho Justin ontem à tarde. Ele disse, uau,
Vou te dizer que parte ele disse uau, ok? Então, continuando. A propósito, a toalha, no versículo 5 diz, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E a propósito, irmãos, não deixem a água muito fria ou muito quente. Não queime os pés deles quando forem lavar. Eu digo, a maneira que você fala com eles, se for tão fria, você não vai mais para a igreja. Estou lavando os pés. Sabe de uma coisa? Você está desviado, você era tão fervoroso. A maneira que você critica as pessoas, elas se sentem frias. A água é fria. Ou está muito quente. Eu digo para você, Jesus está voltando. E você vai ficar para trás. Quero te dizer isso. Você vai ver o anticristo, o mundo ficar louco e o julgamento caindo na terra. A propósito, isso é verdade, o anticristo vai estar aqui. E o julgamento vai cair sobre a terra. Vão haver pestilências, mas a Bíblia diz, voltarei e vos receberei para mim, antes disso acontecer. Por isso vos preparei lugar. Ok? Então, isso é muito quente para falar. Não, faça na temperatura certa. Então, não deixe os pés deles molhados, é desconfortável. Você fica refrescado antes ou depois do banho? Alguns se sentem refrescados durante o banho. Refrescados debaixo do chuveiro, mas a maioria se sente refrescado e limpo depois do banho. Depois do banho, você sente vontade de pular na lama? Quer treinar de novo? Então não tem que dizer às pessoas, não peque, porque depois que elas são lavadas, não vão querer pecar. As pessoas deixam a igreja porque se sentem sujos. Já que eu estou sujo, não me importo em ficar mais sujo. Mas se eu estou limpo, eu não quero me sujar. Vamos, pregadores. Vamos lá, pastores. Preguem o evangelho. O evangelho da graça. Não qualquer outro evangelho, um outro Jesus, mas o evangelho da graça. Paulo disse para dar testemunho do evangelho da graça. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então ele se cingiu com a toalha. Se olhar a palavra grega para toalha, toalha é a palavra lontin, que é um pano de linho. O linho representa a justiça na Bíblia. No livro de Apocalipse diz, porque o linho fino são as justiças dos santos. Os santos no fim dos tempos se vestirão de linho fino. Linho fino é a justiça dos santos. Mas de quem é essa justiça? É um substantivo, não um verbo. Em Isaías 11 fala sobre os 7 espíritos do Senhor que repousarão sobre o Messias, o Senhor Jesus. E aqui estão as características. Em Isaías 11, 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos. A justiça será o cinto dos seus lombos. Então, quando você se abaixa e lava os pés das pessoas, certo? Você lava os seus pés pela palavra que fala. Você compartilha com eles uma revelação. Depois seque com uma toalha. Deixe-os com a sensação de que são justos em Cristo. Faça com que as pessoas se sintam justas em Cristo. Não culpados, não sujos, mas justos em Cristo. Não se esqueça dessa toalha. Essa é a parte final. Sempre, sempre, e por algum motivo através dos séculos, especialmente, é como se fazer as pessoas conscientes do pecado fosse uma coisa muito prevalente. E a Bíblia diz que na antiga aliança, o caminho da antiga aliança é a letra que mata, que condena. O ministério da condenação teve glória, não diz que não teve glória. Era o ministério da lei. Mas o ministério da justiça excede em glória. E é isso que Deus está levantando nesses últimos dias. Como ele faz isso? Dando a você, ministrando a você. Condenação? Não. Justiça. O diabo tem medo disso, por isso que ele ataca esse ensinamento. Ele também é um assassino de reputação. Ele tenta difamar as pessoas e tenta fazer com que elas parem de pregar essa mensagem. Por que ele faz isso? Escute bem. Vou falar uma vez para você entender. Romanos 5,17. Pela ofensa de um homem, Adão, a morte reinou.
Alguém pode dizer: eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas uma coisa você acredita: na morte. É final. Ela é um testemunho que a Bíblia é verdade. E todos sabemos que não queremos morrer. Todos sabemos que a morte não é para nós. Todos sabemos que não deveria fazer parte da humanidade. Mas por quê? Sem o conhecimento, não sabemos por que morremos. Não é natural. Ver um bebê morrer não é natural. Foram feitos para envelhecer. Nem precisam envelhecer, mas precisam viver a vida. Por quê? É um testemunho da verdade da palavra de Deus. Não quer acreditar em Deus, mas tem que acreditar na morte. Você acredita, não acredita em morte. Então é porque você está preso em casa e não quer enfrentar a realidade. Todos vamos morrer. Eu falo isso no geral, mas nós esperamos o arrebatamento. Porque a Bíblia diz que nem todos morreremos. Na verdade, ela fala, nem todos dormiremos. Diz, nem todos dormiremos. Isso quer dizer que alguns de nós seremos arrebatados quando Jesus voltar. Glória a Deus. Escute com atenção. Pela ofensa de um só, a morte reinou. Muito mais! Posso te fazer uma pergunta? A morte, ela reina em qualquer lugar, independente de raça, idioma e religião? Independente de país, de localização, pode escalar a montanha mais alta, se é hora de morrer, vai morrer. Pode mergulhar no fundo do mar, se é hora de morrer, vai morrer. Nenhuma tecnologia vai impedir. Se perguntar para o ChatGPT, ele não vai saber nada sobre isso. Gaste o seu tempo na palavra. Ela te dá sabedoria. ChatGPT só tem conhecimento. Sabedoria é a habilidade de usar o conhecimento. E isso vem de Deus. Muito mais. A morte já parece ser muito mais. Ela afeta todos. Mas aqui temos algo que é incrível para pensarmos. Muito mais. Se pela ofensa de um a morte reinou, muito mais. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom é um presente. Doria, é um presente. É um presente grátis. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Reinar onde? Em vida. A palavra basilio é de onde vem basílica, reino imperial. Reinar em vida como a morte reina? Totalmente. Os que receberem o dom da justiça reinarão em vida. É por isso que o diabo está atacando essa mensagem. Se você começar a reinar em vida, ele não vai poder reinar. Nem falamos do pecado. Você vai reinar sobre ele. E todas as coisas que reinam sobre você, vai reinar sobre elas. Isso foi prometido no Antigo Testamento. Deus prometeu a Abraão que pela semente dele, as nações seriam abençoadas. E reis sairiam dele. E isso não falava apenas dos reis de Israel, mas sobre todos nós. A Bíblia diz que Jesus nos lavou, nos amou. Apocalipse capítulo 1. Ele nos amou e nos lavou em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Amém. E estamos assentados no trono, hoje, com Cristo. Amém? Você entende até aqui? Ok. Então, use a toalha. Estou lavando você agora. Estou usando a toalha. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Se sua mente ou o diabo começarem a dizer como você pode ser justo hoje de manhã, semana passada, pare isso. E lembre-se que é o dom da justiça. Eu não recebo porque eu mereço. Na verdade, eu fiz de tudo para não merecê-lo.
mas é uma dádiva. E essa dádiva te transforma. Amém? Você me entende? E então Jesus continua falando sobre um novo mandamento. No mesmo capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento. Por que é chamado de novo? Igreja, por que é chamado de novo? Porque se você ver algo que é novo, você sabe que tem algo velho. Algo velho, certo? Se tem o velho, também tem o novo. Se tem algo novo, também deve ter algo velho. E o que é o velho mandamento? Um velho mandamento. Amem uns aos outros como a si mesmo. Eu lembro certa vez que um psiquiatra cristão começou a dizer para as pessoas: você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Veja, se não se ama, não pode amar o próximo. É tudo você, você, você. Isso é ensinar um mandamento velho. Mas no novo mandamento, mas nós já sabemos que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não da lei de Moisés. Moisés representa a lei, certo? Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Jesus disse: vou dar para vocês um novo mandamento. E eles disseram: uau! Que mandamento é esse? Foi no cenáculo. Ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Agora tem que descobrir como Jesus os amou, e ele tinha acabado de demonstrar. Ele os amou. Tudo começou com tendo-os amado, os amou até o fim, e os amou lavando os seus pés, e os amou revelando coisas a eles. E aqui ele diz para eles: amem uns aos outros como eu vos amei. Lavem os pés uns dos outros, como eu lavei o de vocês. Entendeu? Se não entende o amor de Jesus por você, não vai poder amar. Mas, pastor, a Bíblia diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento, com toda a sua força. Esse é o maior mandamento. Quantos já ouviram isso? Já ouviu isso? Concordamos que é o maior mandamento e ainda está sendo pregado como o maior mandamento, certo? E eu não contesto isso. Jesus mesmo disse esse é o primeiro e maior mandamento. Quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ele nasceu sob a lei, viveu sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ok? Durante esse tempo, ele operava como o Messias para Israel. Falou para os discípulos: não siga o caminho dos gentios. Seu ministério principal foi para os judeus. Depois que morreu, foi para todo mundo. Judeu e gentio, ok? Porque Deus amou não somente os judeus, mas o mundo, que deu seu único filho. Então, Jesus nos ensinou, na verdade, o seu público direto foram os judeus. Quando perguntaram qual o maior mandamento, mas ele sabia que iria trazer o novo mandamento. Agora, olha isso, igreja. Qual o mandamento? Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força. Toda vez que alguém me diz isso, eu pergunto: você já cumpriu? E até hoje ninguém diz que sim. Ninguém pode dizer que cumpriu. E alguém diz: eu faço o meu melhor. A lei não entende isso. Ok? Desculpa, você é um antinomiano quando traz a lei para o seu nível. O verdadeiro antinomiano, antinomos, é alguém que é contra a lei. Eu não sou contra a lei, eu sou a favor do motivo que Deus deu à lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Sou consistente. Se você está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos que são das obras. Nem precisa quebrar. No momento que se coloca sob a lei, está debaixo de maldição. Porque a lei, escute, a lei amaldiçoa apenas um pecado, uma violação. A lei não entende. Ela não se curva e fala: eu sei que está tentando o seu melhor. Não pode brincar com a lei. Os verdadeiros antinomianos são os que, na verdade, falam que você pode cumprir a lei. Isso quer dizer, vamos jogar a moral fora e vivermos como quisermos? Cometer todo tipo de adultério, todo tipo de bebedice? Não, é claro que não. Se fosse assim, a graça
não seria maior que a lei. Não pode exceder em glória, então deve ser algo que produz uma transformação de dentro. Mas somente quando morremos para a lei podemos viver para Deus. E eu cito Paulo, porque eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Romanos 7, Paulo disse, morrestes para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E alguém pode dizer, a lei bíblica é uma lei cerimonial, o sacrifício de animais, observar as festas. Desculpa, amigo, acabei de ler em Romanos 7, estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Mais para frente ele diz, não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Esse é o 10º mandamento, o 10º dos 10 mandamentos. O último pegou Paulo. Paulo diz, quanto mais tento não cobiçar, mais eu cobiço. A lei foi projetada para mostrar ao homem que é pecador. Certo? É como um espelho, ele mostra a sua face. Certo? O que você vê é verdade. Não deve culpar o espelho. Querida, traz um outro espelho porque esse tem muita mancha. Tem muita ruga. Como esse espelho tem tanta ruga? Joga fora! Um espelho é apenas um espelho. Não pode mudar o espelho. Qualquer mancha no seu rosto não pode usar o espelho para consertar. Mas, pastor, nós acreditamos em santidade e moralidade. Eu também. Mas te digo algo. A moralidade da graça é muito maior do que você tentando ser humilde. Se torna humilde sem perceber. Enquanto pela lei você tenta ser humilde, pensa que é humilde, está feliz que é humilde, e aí quer escrever um livro, Como eu alcancei a humildade, não é? É pseudo-santidade. Falo de santidade verdadeira. Você me acompanha? Olha isso. 1 João 4. Ok. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha aqui. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como foi manifestado? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas... eu estou chegando lá. Isso é amor! Você quer a definição de amor? Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, que é a lei, mas em que Ele nos amou. Isso é a graça. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu acabei de dizer que o maior dos mandamentos, Jesus mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a mente, de toda a força. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois dependem toda a lei e os profetas. Certo? Quando Jesus deu a lei para o jovem rico, ele disse, vende tudo que tem e dá para os pobres. Ele não diz isso para os crentes. Já notou? Foi só para esse cara. E ele foi embora. Ele não cumpria a lei. Jesus encontrou uma que o revelou a ele mesmo. Esse é o problema. Você pode ser bom em algumas leis, mas em algumas você vai falhar. E a lei que Paulo teve problema foi não cobiçarás. Não é algo que dá para ver de fora. Homicídio dá para ver de fora, não dá? Certo? Mas sabe de algo? Ninguém pode dizer que você está cobiçando. Ok? Concorda? O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Ele está dizendo, não é a lei. Mas a lei diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Mas isso não é amor. Esse não é um amor que Deus quer de você. Que Deus quer que você entenda. Na nova aliança, não é que tenhamos amado a Deus. Não é o seu amor por Deus. É o amor de Deus por você que importa. Quando a Bíblia diz não estão sob a lei, mas sob a graça, do que está consciente? Eu não amo Deus o suficiente, não amo o suficiente. Eu não amo a Deus o suficiente. E o diabo te lembra, você não ama a Deus. E os seus amigos dizem, você não ama Deus o suficiente, você não vem para o culto, não ama Deus o suficiente. E sabe de algo? Amar a Deus é maravilhoso, é claro.
Mas ele nos diz que não pode amar a menos que seja amado primeiro. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus é o homem e nós a noiva. Ele nos amou na totalidade para nos tornarmos santos. Nos amou para termos paz, shalom. Ele nos amou e nós amamos porque ele primeiro nos amou. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse não é um amor que diz, eu não olho para os seus pecados, eu finjo que não vejo nada. Não, é um amor que vê seus pecados, mas vê através da cruz de Jesus, totalmente eliminados. Por isso ele justifica o ímpio, baseado em fundamento justo, e diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, vamos mais para frente, ainda no capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe que Deus te ama? Você acredita nisso? Duas perguntas diferentes. Você sabe na sua mente, mas você crê? Você crê no amor que Deus tem por nós? Que Ele tem por você? Agora, eu sei que Deus ama o pastor Mark. Todos amam o pastor Mark. Até Deus ama ele. Todos amam o pastor Mark. Certo? Mas quem me amaria? Você pode pensar assim. Eu entendo que essa pessoa é amada, mas quem amaria alguém como eu? Deus te ama. Você crê nisso? Agora eu te digo quando é difícil de acreditar. Saber é fácil. É difícil crer quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão errado, você acorda com o pé esquerdo e bate o dedo na cama, você bate com o seu dedo na quina da cama e começa a gritar, e a palavra que sai não é aleluia, é outra coisa. E você sabe que não deve falar essas coisas, e fala, eu sei que Deus me ama. Mas tem que crer que Ele te ama. Ok? Então, há uma importante diferença, saber e acreditar. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Aqui diz, nisto em nós é aperfeiçoado o amor. Algumas tradições dizem não em nós, mas conosco. É uma pessoa. Certo? Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Não segundo Ele era, como Ele é agora, à destra do Pai, coroado com glória e honra acima de principados e potestades, e todo poder e domínio e todo nome que é nomeado. Jesus o glorioso, não Jesus, o humilde carpinteiro que andava pela Galileia, ele era glorioso, ele abriu os olhos aos cegos e ressuscitou os mortos. Se falasse que seríamos assim, eu já estaria tão feliz. Mas diz como ele é agora. Também somos nós nesse mundo. Vocês sabem que eu tenho um ensinamento onde nós aplicamos isso para pessoas que estão doentes, e Deus me deu essa revelação muitos anos atrás. E muitos receberam a cura quando começaram a perguntar, Jesus tem diabetes à destra de Deus? Então, segundo ele é, também sou eu nesse mundo. E começaram a confessar, segundo ele é, assim sou eu nesse mundo. Uma senhora foi curada na primeira vez que eu preguei, tinha um tumor no seio, foi nos médicos e disseram, tem um tumor ali, e começou a confessar, Jesus, tu não tens um tumor, e me mostrou o relatório. Segundo ele é, ela escreveu no relatório, como Jesus é, assim sou eu nesse mundo. Jesus tem um tumor? Ela escreveu, Jesus tem um tumor? Eu ri quando ela me mostrou. Ela voltou para o médico e o médico não encontrou o tumor. Seja o que for, confesse como ele é, assim sou eu nesse mundo. E eu te digo que ele é forte e ele também é jovem. A Bíblia diz, o orvalho da juventude está sobre ele. Ele é santo, você também. Ele é justo, você também. Ele está sob o favor de Deus, você também. Amém? Ele está acima do Covid, você também. Eu aprendi a adicionar isso. Às vezes eu nem oro por proteção, eu só oro. Pai, te agradeço que estou assentado com Cristo bem acima do Covid.
bem acima da doença, bem acima do diabo. É uma sensação maravilhosa saber que o Salmo 91 é uma realidade na nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra ali é se assentar. Aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos assentados com Cristo. Esse é o esconderijo. Comece a confessar, não peça, comece a agradecer. Um dia desse fui fazer exercícios. Eu gosto de fazer quando está escuro. O sol estava se pondo e eu fui para uma reserva natural. Não vou dizer onde foi. Eu gosto de exercitar sozinho o máximo que eu posso. O sol estava se pondo e começou a escurecer. Quando cheguei estava claro e foi escurecendo. E aqui e ali eu fazia algumas corridas intermitentes. Eu corria de vez em quando e depois andava. E quando sentia de correr, começava a correr. Eu fui fazendo assim. E eu estava numa trilha e senti uma voz em mim. Na verdade, era fora, dizendo, corre. A voz interior dizia, não corra. Minha lógica dizia que correr é melhor que andar. Certo? Vai fazer muito mais em menos tempo. Vai aumentar seu batimento. Então, eu estava andando, estava meditando nesse texto. Estava meditando. Nas minhas caminhadas eu gosto de meditar. É um momento único, só eu e o Senhor. Adão andava com o Senhor na viração do dia. Então, eu medito na palavra. Eu memorizo as passagens e fico repetindo, certo? E estava ali meditando. Comecei a orar e a oração saiu do meu coração. Antes de exercitar, eu oro. Senhor, me proteja de lesões internas e externas. Me proteja do perigo e faço orações gerais. Me proteja da infecção, do perigo. Sabe, uma oração geral. Abençoa o meu exercício, porque não é o meu esforço, é a tua bênção. Então, eu estava fazendo esse tipo de oração, mas dessa vez eu orei. Senhor, me proteja das cobras. E é muito raro eu orar assim. Proteja-me das cobras. Eu comecei a rir. Que oração engraçada para fazer. Senhor, proteja-me das cobras. E nessa reserva, quase não se escuta. Sim, tem cobras. Eu já li que tem cobras ali. Mas dizem que se deixar quietas, elas não fazem nada. Sabem que tem gente ali e não chegam perto. A não ser que você comece a andar no meio do mato. Elas geralmente não atacam. Elas são tímidas. Mas nesse dia eu orei. Senhor, me protege das cobras. Estava escuro. Lembra da voz que disse, corre? Foi assim. Então comecei a andar. Não corri, porque sabia, toda vez que escuta a voz de fora e uma voz interior, escute a interior. O diabo não está dentro de você. Glória a Deus! O Espírito Santo está dentro de você. Deus está dentro de você. O diabo está fora. Confie. Todo tipo de persuasão vem da voz exterior. Escute a interior. Se não tem um sinal verde, não é verde, é amarelo, espere. Amarelo é para esperar. Não tente avançar o semáforo de Deus. Amém? Ore mais. Fale com a sua família, especialmente com a sua esposa. Amém? Sinal verde, pode agir. Amém? Então, eu aprendi isso. E ela disse, ande, e eu andei. Enquanto andava, eu vi o que parecia um galho no meio do caminho e não tinha ninguém ali comigo. Parecia um galho torto e eu cheguei mais perto, mais perto, mais perto, até chegar, eu diria, talvez 1 metro de distância. E eu disse, é uma cobra. Pude ver o padrão triangular. Então era venenosa porque tinha um padrão triangular. E a pele dela era brilhosa, brilhava na luz da lua. Estava escuro. Então, é uma cobra. Pensei que estava morta. Não se mexia. E eu olhei para ela e ela estava bem no meio do meu caminho. Parece que estava esperando por mim. Então, eu olhei e parecia morta, porque a cabeça estava meio achatada. Estava para baixo. Pensei, alguém talvez já matou essa cobra. Parece morta. E eu fui em volta, fui atrás dela, bem devagar, com muito cuidado, certo? E corri para o outro lado. E mais tarde um casal chegou, certo? Um rapaz e uma menina.
E falei, cuidado, tem uma cobra lá, eu acho que ainda tá lá. Só para avisar que tem uma cobra. Falaram, ok. E a cobra virou rapidamente. Virou muito rápido. E foi pelo caminho que eu vinha. E pensei que estava morta. E a menina gritou, que medo, ela anda muito rápido. Meu coração acelerou. Eu andei em volta dela e achei que estivesse morta. Ela era bem rápida. E na mesma hora lembrei da oração que fiz. Protege-me das cobras. Você acredita que eu estou pregando isso em Singapura? As pessoas acham que aqui é só cidade. Para os nossos amigos internacionais, aqui não tem cobra no meio dos prédios. Ok? Não tem. E naquela noite, quando dormi, sonhei com aquela cobra. E fiquei agradecendo a Deus, Senhor, obrigado por me livrar daquela cobra. Então orem por mim quando eu estiver preparando as mensagens da semana. Pode fazer isso? Sim, amém. Ok, vamos encerrar a mensagem. As decisões que fazemos são baseadas no amor de Deus. Na nossa falta de entendimento, Deus nos ama. Não sabemos lidar com as dificuldades da vida, especialmente na igreja, certo? Dificuldades, problemas, dúvidas nas nossas vidas. Onde encontramos respostas? Deus tem resposta, sim, mas parece que Deus não fala comigo. Como Deus responde? Você quer saber como? Para sua dificuldade, sua dúvida, você gostaria da resposta de Deus? Você quer isso? Estou prestes a dar para você. Você quer mesmo? Primeiro entenda que Deus esconde muitas coisas, a verdade é revelada, a substância é revelada, a substância da sombra é revelada no Novo Testamento, mas a sombra está no Antigo Testamento. Muitas vezes, a sombra tem detalhes que a substância não tem. A substância mostra o que é, mas se quiser estudar mais, você vai para a sombra. A sombra do sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Eu falei isso para o meu filho, certo? Deus nos deu uma figura de Jesus no céu. Olha a figura do sumo sacerdote, certo? O sumo sacerdote. Ele usava essas vestimentas e essa é uma representação extrínseca do que Jesus é intrinsecamente, certo? Vejamos, na mensagem de hoje nós vamos focar especialmente no peitoral. Consegue ver? Se aproximamos do peitoral, podemos ver, ele tinha os nomes das 12 tribos de Israel. Os nomes das 12 tribos. Veja. Observe que são representadas com pedras preciosas. Temos o rubi, o diamante, a ametista, a safira. São todas pedras preciosas. E fala que estava gravado no coração do sumo sacerdote. Coração quer dizer amor. Você está me entendendo? Coração representa amor. Como guardamos o novo mandamento do amor? Temos que ver os nossos irmãos no coração de Jesus. Ok? Vê-los no coração do sumo sacerdote. Você sabe como ele nos vê no seu amor? Como preciosos. E mesmo assim, não nos perdemos na nossa individualidade. Cada tribo tinha uma cor diferente, pedras diferentes, de igual valor, todas preciosas, mas ao mesmo tempo únicas. Não existem duas impressões digitais iguais, certo? Somos únicos e assim ele nos ama individualmente, não coletivamente no seu coração. Certo? Você me acompanha? Voltemos a João 13. A Bíblia diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Naquele momento foi a grande pergunta: quem trairá o Senhor? Como em uma reunião hoje em dia você pergunta: quem está tentando sabotar esse negócio? Você perguntaria isso. Quer saber a resposta? Amém. Como eu posso entender por que estou tendo esse problema no meu corpo? Será que é a comida que eu comi? Será que é o travesseiro que eu durmo? Que problema é esse? O que é isso? Você pergunta ao Senhor e vou te contar o segredo. Espero que eu tenha tempo. Temos tempo? Não vão embora, ok? Eu estou ciente do tempo, não se preocupe. Só estou brincando com vocês. E eles olharam uns para os outros. Você sabia que quando você olha para os outros não tem solução?
Eu olho para você, você olha para mim. Eu olho para ele, ele olha para ela. É assim que acontece. A resposta só vem do Senhor. Então vamos continuar. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. É a primeira vez que aparece essa expressão, aquele a quem ele amava. E aparece no evangelho do próprio João. João sabia que Jesus o amava. João que escreveu em 1 João mais tarde, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. João realmente acreditava. Jesus amava todos por igual, até mesmo Judas. E fez um gesto que foi tão emocionante. Ele disse, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Isso era feito por um convidado de honra. Eles pegavam um pedaço de peixe e colocavam no pão, e você alimenta a quem você ama. Assim que faziam, certo? Alimenta quem você ama, era um tipo de honra. Jesus pegou o pedaço de pão, colocou no molho e deu para Judas. Ele alimentou Judas, era um gesto para o convidado de honra. E diz aqui, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. Não é que Jesus o amava de forma especial, é que ele cria no amor. Ele acreditava nisso, e quando escreveu o Evangelho de João, ele disse o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava consciente disso. Não estava consciente? Nós amamos a Deus, que é a lei. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos ama. João escreveu isso. Estava encostado no peito de Jesus, apoiado em Jesus, e disse, a esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Simão Pedro fez um sinal para João. Pedro sentiu que estava distante. Sentiu como se não estivesse perto. A propósito, o nome João, Yohanan em hebraico, significa graça de Deus. Pedro significa pedra, a mesma pedra que Deus escreveu as leis. Ok? E Pedro se vangloria de si mesmo, podemos ver isso no fim do capítulo. Ele disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Pedro representa o crente que se orgulha do seu amor pelo Senhor. O seu amor é sincero. Pensou que podia depender do seu amor pelo Senhor, mas podia. Antes da noite acabar, ele negou Jesus 3 vezes. Mas tinha outro discípulo que não dependia do seu amor pelo Senhor. Dependia do amor do Senhor por ele. E agora, voltemos um pouco antes. Pedro, porque ele dependia do seu amor pelo Senhor, ele sentiu uma distância de Jesus. Se depender do seu amor, sempre vai sentir uma distância. Não do Senhor, mas de você. Algo não está certo. Você precisa confiar em algo fixo, inabalável, imutável, que é o seu amor por nós. O seu amor por ele balança com os ventos, assim como uma árvore que balança com cada vento. Mas seu amor está fixado em você. Ele te ama até o fim. Até o fim. Amém? Então devemos estar naquilo que é inabalável. E João estava. Então Pedro, que representa a lei, que representa o cristão que confia no seu amor por Jesus, fez um sinal para aquele que é uma figura de quem confia no amor de Jesus. Vejamos uma ilustração de como eles sentavam. Eles reclinavam sobre a mesa. Você pode ver, os que estão de costas, eles reclinavam a mesa. Note que à direita de Jesus está João. Pode ver? Está à direita de Jesus. Era fácil para ele reclinar em Jesus. A propósito, ele era o mais jovem. E ele reclinava no peito de Jesus. Perceba que à esquerda estava Judas Iscariotes. E aqui ele está contando dinheiro. Certo? Dá para ver uma bolsa de dinheiro. Certo? Então, perceba, Pedro que queria perguntar para Jesus, quem há de te trair? Mas sentiu a distância. Então teve que fazer um sinal para quem ele achava que o Senhor ia escutar. E era João. Voltemos à passagem.
Fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Ele perguntou: quem é? Reclinando-se sobre o peito de Jesus. Ele não só perguntou: Senhor, quem é? Ele se reclinou.